A África em nós. A África em nosso dia a dia. Olá, eu sou o professor Jefferson, responsável pelo curso Identidade Afro-Brasileira, e nesta aula vamos dialogar um pouco sobre a presença da África em nós. Você já parou para refletir acerca do quanto a cultura africana faz parte das nossas vidas? Você já ouviu falar nesse aspecto da nossa cultura? Bom, pois saiba que existe uma presença da cultura africana em nosso modo de falar, na nossa culinária, na nossa música, nas nossas festas populares e ainda em outras dimensões da nossa sociedade. Na intenção de, junto com você, compreender essa presença africana em nossa sociedade e em nossas vidas, que pensei essa aula com muito carinho. O nosso objetivo, sendo assim, é compreender os elementos culturais africanos da nossa cultura. Depois de acompanhar atentamente essa aula, você será capaz de entender como elementos africanos fazem parte da nossa cultura e de nossa rotina, identificar a influência africana em nossa culinária, música, dança e literatura, refletir sobre o contexto do surgimento da capoeira e as motivações, compreender a presença da cultura africana em nossas festividades populares. Vamos começar, então, refletindo sobre a África em nosso dia a dia, para refletirmos sobre a dimensão mais comum da presença africana em nosso contexto. Por conta disso, farei algumas perguntas para refletirmos em conjunto. A primeira delas é a seguinte: quando você ouve a palavra África, o que se passa em sua cabeça? Eu pergunto porque muitas vezes noto que as pessoas associam a África com pobreza. Não podemos negar que essa é uma das dimensões da vida social no continente africano. Porém, você sabia que a história desse continente não se resume em apenas isso? A África é um continente vasto e diverso, repleto de histórias, civilizações e contribuições culturais que marcaram o mundo. Entre essas civilizações, uma das mais conhecidas é a do Antigo Egito, que por milênios floresceu às margens do rio Nilo e deixou um legado impressionante. Suas construções monumentais, como as pirâmides, são símbolos da grandiosidade e do conhecimento avançado de seu povo. As pirâmides são construções arquitetônicas ligadas aos rituais sagrados do povo do Kemet, nome original do território que hoje chamamos de Egito, segundo a filósofa Catiúcia Ribeiro. As pirâmides refletem a grandeza das populações africanas, que, por eras, integraram a maior potência econômica do mundo. Culturalmente, Kemet foi referência para diversos povos. Isso mostra que a África não é sinônimo de pobreza e que muitos aspectos de sua cultura ainda nos impactam. No caso de Kemet, o nome Egito foi atribuído pelos gregos como uma forma de indicar o domínio que exerciam sobre aquele território. No caso do Brasil, estudos antropológicos revelam que os povos originários que habitavam este território antes da invasão portuguesa o chamavam de Pindorama, que significa Terra das Palmeiras. Com a chegada dos portugueses, o nome foi substituído por outro, imposto como um selo para marcar a posse de uma terra que passaria a ter novos donos. Outra contribuição muito importante foi a mumificação. Essa prática revela a desenvoltura tecnológica do povo do Kemet, cuja técnica de preservação ainda é usada em estudos na área de anatomia. Aqui podemos ver a representação desse processo de mumificação no Egito Antigo, com o deus Anubis próximo ao sarcófago de um faraó. Essa imagem mostra a desenvoltura do povo do Kemet ao fazer uso de uma tecnologia que até os dias de hoje usamos para pesquisas na área de anatomia. O vídeo A Mumificação, por que e como os egípcios mumificavam as pessoas, traz mais informações sobre como eram os procedimentos dessa técnica.
de embalsamento utilizado pelos habitantes do Kemet e todas as crenças e rituais envolvidos. Acesse pelo QR Code que está na sua tela. Dando continuidade ao nosso entendimento desse assunto, quero propor algumas perguntas para refletirmos em conjunto. Você já ouviu a expressão "tem caroço nesse angu"? Você já tirou um cochilo hoje? Você foi à quitanda essa semana? Você já recebeu um cafuné ou um dengo de algum familiar? Você tem irmão ou irmã caçula? Você já viu uma criança banguela? Por um acaso, você já se viu numa sinuca de bico? Quantas vezes na sala de aula você se deparou com uma bagunça ou um furdunço? Nessas situações de tumulto, você já presenciou uma cena na qual uma pessoa xinga outra? Angu, cochilo, quitanda, caçula, banguela, sinuca, bagunça, furdunço e xingar. Todas essas palavras são africanas, você sabia? Vamos compreender a origem dessas e outras palavras africanas no nosso vocabulário? Acompanhe comigo. Banguela é uma corruptela da palavra nganguela, termo que designava pessoas habitantes do norte da África que tinham como ocupação limar ou arrancar os dentes de seus superiores. Bagunça é uma corruptela da palavra bangula, oriunda do Kikongo, que significa desordem. Cafuné é uma palavra vinda do termo kifuné, da língua quimbundo, faz referência a um tipo de carícia feita na cabeça de alguém. Caçamba é a corruptela da palavra em quimbundo kizambo, utilizada para indicar um cesto de grande proporção ou um balde amarrado em uma corda para retirar água do poço. E caçula é de origem quimbundo. Kazuli refere-se à pessoa mais nova da família, a que chegou por último. Camundongo em quimbundo se escreve com K, Ka-mundongo, que significa um rato pequeno. Canjica é de origem quimbundo, que significa papa de milho verde, preparada, depois ralada e cozida com leite e açúcar. Cochilar é proveniente de coxilá, palavra presente na cultura Kazuli, que significa dormir de forma leve. Dendê surge da palavra do quimbundo ndendê, utilizada para designar a palmeira, dendezeiro. O azeite de dendê é um óleo vermelho extraído da palmeira. Olha só, tem também dengo, que vem da língua quimbundo e indica doçura ou manha. Furdunço é a junção dos termos mafulo e nguzo, do Kikongo, usados para descrever um barulho excessivo. Quitanda, também originária da língua quimbundo, mais precisamente do termo quitanda, escrito com K, pode ser a tábua na qual se expõem frutos e outros produtos frescos, ou pode ser a feira ou o mercado. Sinuca vem da língua Kikongo. Simuca descreve uma circunstância de estar impedido ou impedida de realizar alguma atividade. No jogo de bilhar, utilizamos a expressão sinuca para descrever a impossibilidade de atingir uma bola. Xingar, também do quimbundo, xinga significa insultar. Por fim, o famoso xodó, originalmente sotô, da língua fon, indica um carinho ou sentimento de amor por alguém. Essas são algumas amostras de como a cultura africana está presente na nossa própria cultura de uma maneira bem sutil e quase que imperceptível. Assim como nos dias de hoje, em que passamos por um processo de anglicização, no passado tivemos um processo de africanização na nossa língua, como nos exemplos que mencionamos anteriormente. Além desses vocábulos que surgiram de palavras de línguas africanas e foram adaptadas para o português, e que por isso muitos desconhecem essas origens, há também aquelas que, inconfundivelmente de origem africana, e que mostram explicitamente elementos dos povos deste continente que também fazem parte do nosso. Um ótimo exemplo é a palavra quilombo, utilizada para designar os agrupamentos sociais de resistência à escravização, promovida por Portugal e nosso país durante o período colonial. Podemos mencionar também axé,
que tem uma inconfundível relação tanto com a dimensão da formação religiosa brasileira, como na dimensão artística e musical. Não podemos esquecer também da ginga, presente na capoeira, forma mista de luta e de dança e que é praticada por muitas pessoas no nosso país. Nessa prática encontramos elementos como o berimbau e o agogô, em uma organização rítmica contagiante. Por fim, ainda podemos mencionar o dendê, que vai na muqueca, a farofa, o fubá, a canjica, enfim, as palavras relacionadas à culinária que fazem parte da nossa cultura. Aqui reconhecemos que a cultura brasileira é repleta de elementos e influências de origem africana. Assim, fica ainda mais claro que a cultura afro-brasileira é ampla e está presente em dimensões de nossa vida que por vezes nem imaginamos. Muitas vezes associamos a África com a pobreza, com a miséria e outras coisas não muito boas. Porém, com um pouco de esforço conseguimos reconhecer que as contribuições culturais desse continente para o mundo são muito valiosas. Além do mais, com o foco voltado para o Brasil, reconhecemos como a nossa cultura é recheada de elementos linguísticos e culturais africanos.